Thalita Banho, chefe do cartório eleitoral de Matão. Bom dia. Bom dia, Naércio. Bom dia aos ouvintes. O brasileiro vai ter a chance do exercício da cidadania, enquanto que a turma do cartório e a Thalita tem sempre a chance de se desdobrar e ralar muito nessa temporada de eleição. É isso mesmo. Para garantir isso isso. Mesmo. Que é muito trabalho. Olha o que esse povo do cartório, Thalita, o que eles fizeram nos últimos anos. Verdade. Nessa digitalização do voto. Foi um trabalhão danado, né? Foram para os bairros, deixaram o cartório, foram para os bairros, e plantões, essa coisa toda. Bom, agora o eleitor tem que estar pronto para votar. E se estiver, vai votar mediante algumas regras. E nunca esquecer que serão 5 eleições numa só. Se você se organizar para isso, vai facilitar para você e para todo mundo que está na fila, não é isso, Thalita? É verdade, Daércio. É importante o eleitor ir preparado, né, para o dia da votação, com seus candidatos anotados, escolhidos. Thalita, realmente você deu a dica, né? Para se preparar para votar, não deixar para a última hora, né? Vá acompanhando aí, agora começa as propagandas eleitorais, começa a ver o seu candidato, aquele que você deseja votar, vai se preparando, os candidatos têm números, você anota o número daquele candidato que você acha que é o seu candidato para poder estar representando você no país, no estado, enfim, é bom se preparar. E a gente sempre lembra, e você sempre falou em entrevistas anteriores, Thalita, tá? Para que chegue na hora. Como é uma eleição diferente, nós tivemos eleição recentemente, mas foi para municipal. Nós votamos para prefeito e vereador. Agora não. Agora nós temos presidente, temos senador, governador, deputado estadual, deputado federal. Então são muitos números para guardar na cabeça. É importante fazer aquela colinha antes, Thalita? É sim, Adalberto. Bom dia. Bom dia. É importante. Eu estava aqui, você falando e eu aqui pensando na colinha. É o momento que a gente incentiva a cola, né? Ao contrário da escola, que não pode ter cola, né? Então, a gente incentiva, sim. Inclusive tem na escola, a gente manda para que, se caso esquecer o número, consiga ir lá na lista e anotar. Mas o importante é mesmo o eleitor ir acompanhando as propagandas. A gente já começou com propaganda ontem, em rádio e TV um pouco mais para o fim do mês, vai começar a propaganda. Então é bom que o eleitor já comece a escolher os seus candidatos. São, como você disse, são 5, né, cargos que serão votados, e é importante que ele já vá com a anotação dos números dos candidatos. E até porque também a gente vai ter a biometria, a gente já prevê uma eleição um pouquinho mais demorado, né? A biometria pela primeira vez, então é um pouquinho mais demorado para o eleitor ser habilitado para votar. Se o voto em si ficar demorado também, a gente vai ter uma demora muito grande na votação. Thalita, agora você me despertou uma curiosidade. No caso do eleitor que chega para votar, tá? Ele começa a se demorar ou tem alguma dificuldade ali para votar. O mesário pode orientar? Como é que funciona isso? Estou lá, tem um tempo para a gente poder fazer a votação? Não tem tempo. A urna não encerra o voto com um determinado tempo depois que o eleitor foi para a urna, né? O mesário, ele pode orientar no sentido assim, de que nunca indo até a urna, né? Certo. Mas ele pode orientar no seguinte questão, ele pode pedir para o eleitor ir até a lista de candidatos, verificar o número do candidato dele. Nesse sentido, se o mesário sabe se ele já votou em algum cargo ou não, mas não em qual, né? Ele sabe assim, o eleitor já votou parcialmente, então ele sabe que em um dos candidatos ele já votou, né? Um dos cargos. Mas não consegue saber, por exemplo, porque a gente tem uma ordem, né? Deputado federal, estadual, senador, governador e presidente. Na urna vai aparecer para o mesário que o eleitor já votou parcialmente, mas ele não sabe se ele já fez um voto, 2, 3, em que cargo ele está, né? Ele pode sim perguntar qual cargo que está aparecendo aí na tela para votar, vai ali, tem a lista, vê ali qual é o seu candidato. O grande problema é que isso acaba atrasando a votação, né? Por isso que é tão importante o eleitor levar o anotado os números. E em último caso, se acontecer do eleitor desistir de votar, pode acontecer, é raro, né? Mas o eleitor resolve que ele não conseguiu encontrar o número e, enfim, ele desiste de votar.
Então, os demais votos, os demais cargos, né, que faltariam para votar, eles são anulados. Os que ele fez até ali são válidos, os demais é tido como voto nulo. Interessante. E aí isso. o mesário pode habilitar, ele suspende o voto, né, do eleitor. A gente chama, o procedimento é suspender o voto. Então ele suspende aquela votação, o eleitor não pode votar mais, e aí o próximo da fila, então, mas ele precisa dar um comando na urna. A urna não encerra sozinha. Tá certo. Tá? Mas é importante não deixar isso acontecer, né, Thalita? Vai com tranquilidade. É muito importante. Por isso que é importante, a gente falou, lembrando de novo, ó, a Thalita falou, eu vou falar de novo, colinha. Aí pode, viu, gente? Na escola normal, não. Mas no dia da eleição, leva a colinha com os números, porque são vários números. Deputado federal são 4 números, deputado estadual são 5, senador 3, depois 2 governadores e 2 presidentes. É isso, né, Thalita? Se eu não errei. É isso mesmo, Adalberto. E está também, tem um pessoal falando aí nas redes sociais, né, que se você votar para um e não votar para o outro, anula aquele que você não votou. Isso é mentira. Então, a gente está lá, você quer votar só para presidente, que é o último. Então, você pode votar branco ou nulo no deputado federal, no estadual, no senador, no governador e fazer o voto válido só para presidente. É possível, vai ser computado o voto válido. Na verdade, todos serão computados, né? Como nulos, brancos ou válidos. Então, só para esclarecer. Legal, muito importante passar essa informação, porque na verdade, gente, não é a primeira vez que a gente vai votar numa urna eletrônica. Mas o brasileiro, você sabe como que é, né? Mente curta, acaba esquecendo alguns detalhes. E a gente está fazendo o quê? Aproveitando aí a paciência da Thalita com a gente aqui do jornalismo e passando essas informações. Nós estamos aí há quase 1 mês e meio das eleições. Vai acontecer o primeiro turno no dia 2 e segundo turno no dia 30. Se não me engano, a Thalita me corrige aí. Mas é dia 2 o primeiro turno e o segundo turno seria no dia 30 a eleição aqui no Brasil, tá? Importante também, Thalita, eu estava conversando com alguns garotos aí de 16 anos, uma turma de garotos próxima à escola dele no Bordignon, e o assunto veio, é claro, política, em quem vai votar, já começaram a falar a respeito desse assunto. E essa moçada que tirou o título agora, vai ser a primeira vez que vai votar. Eu sinto neles uma ansiedade e também um medo de saber como que vai ser votar pela primeira vez. Eu conversei com você antes, você falou que nós temos aí uma urna à disposição no cartório. É isso mesmo, Adalberto. Essa urna, ela está à disposição já tem um tempinho, já tem acho que por volta de 1 mês, né? Ela fica ali na parte de atendimento ali do eleitor, ligada o dia todo, da meio-dia às 18, né? O período nosso de atendimento. E é óbvio que a gente não tem os candidatos ali na hora, a gente tem candidatos simulados, né? A gente tem, assim, candidatos do esporte, candidatos da música, mas é a mesma coisa como se fosse uma votação, né? A gente tem ali os eleitores fictícios, a gente vai colocar um eleitor, um número de título para o jovem ou para o eleitor que comparecer lá no cartório, e então a urna vai habilitar na mesma ordem que é feita a votação. E ali a gente tem a lista de candidatos que ele pode colocar na urna, e ele pode votar quantas vezes ele precisar para se sentir seguro, pode ir uma vez, mais para frente pode ir de novo. E a gente está, com certeza, essa urna lá no cartório até no meio de setembro. Eu não posso garantir que depois disso ela ainda vai continuar lá, porque a gente já começa a preparar as urnas para votação. Então pode ser que o tribunal determine que a gente retire para que todas as urnas sejam preparadas, porque via de regra é assim. Todas as urnas, elas são preparadas como urnas de exceção ou como urnas de contingência para caso dê algum problema no dia da eleição. Então, a quem precisar, a gente orienta de ir lá até o dia 15 de setembro. A gente tem aí 1 mês praticamente, né, para eles poderem ir lá, treinar e ver como é que funciona. Legal, tá aí. Então, olha, tá essa oportunidade. Se você tem dúvida ainda, olha, tem essa ansiedade, quer saber como que é ver a urna de perto, como votar, tem essa oportunidade de você passar no cartório eleitoral aqui de nossa cidade, como a Thalita fez, acabou de falar melhor, né? E tem um prazo, não vai deixar para a última hora, né? O brasileiro, às vezes, deixa para a última hora e fica complicado. Mesmo para votar, véspera, né? Mesmo para votar, a gente não vai deixar para a última hora também aquela correria toda. Para ficar mais tranquilo, vai se preparando, vai vendo os candidatos que você pretende votar, vai se preparando para a eleição, é muito importante isso. Olha, o voto é obrigatório para brasileiros de 18 a 70 anos, facultativo para analfabetos e jovens entre 16 e 18, Thalita? Eu estava vendo aqui uma informação que eu tirei do site.
É isso mesmo, Adalberto, ele é facultativo. Ainda que o jovem tenha o título, se ele não tiver 18 anos ainda, porque a gente pode tirar o título com 16, né? Sim. Ele não é obrigado a votar. Caso ele não vá votar, não gere nenhuma consequência. O analfabeto, desde que esteja cadastrado no nosso sistema como analfabeto, e o maior de 60 anos. Tá, outra pergunta, durante essa pandemia agora, muita coisa mudou. Tá, e facilitou, eu até acho, que você pôde tirar seu título através da internet. Só que quando você imprime, sai aquele papel em folha comum, né, Thalita? Não é mais aquele papel todo sofisticado que o título eleitor teria antes. Esse papel que você imprime em casa, fez o título, é válido para o dia da eleição? Isso, é válido sim. Agora, acho que via de regra, os documentos são todos assim. O CPF já estava assim impresso no A4, né? Enfim, esse título mesmo, ele é válido para o dia das eleições. Tá. Outra pergunta que tem aqui, a Maria Tereza, é o seguinte, ela disse que ela não votou na eleição passada, tá? E também não justificou. Ela vai poder votar novamente nessa eleição? É o seguinte, quando que o eleitor não pode votar? Quando ele deixa de votar 3 eleições consecutivas. Se ela deixou de votar apenas na eleição passada, tá tranquilo, ela pode votar normalmente. Mas o que a gente orienta, Adalberto, é que para que a gente possa dar uma informação com certeza, é que chame a gente lá no WhatsApp do cartório eleitoral. A gente vai pedir o número do documento, vai consultar no sistema e aí vai dar uma resposta assertiva de que ela realmente pode votar. Tá certo. Confirma pra gente, então, por gentileza, o WhatsApp do cartório eleitoral de Matão, Thalita. Sim, é o 16-3384-4061. Tem que colocar o 16, né, Thalita? Precisa colocar o 16 na hora de salvar, né, o contato, para que ele possa entrar como contato de Matão, né, de área 16, porque é um número fixo, né, então precisa pôr o 16 e aí ele vai entrar já no WhatsApp. Thalita, novidade dessa eleição que é o voto em trânsito. Dia 18 agora, amanhã é o último dia. Como é que funciona isso? Explica pra gente. É assim, o eleitor tem até amanhã para fazer o requerimento do voto em trânsito. O requerimento pode ser feito em qualquer cartório do Brasil, porém ele só vai poder votar numa cidade fora que é o título dele se aquela cidade tiver mais de 100 mil eleitores. Então, por exemplo, o eleitor tem o título em São Paulo, mas está morando agora aqui em Matão. E ele não fez a transferência lá até o 4 de maio, que seria o prazo. Ele pode pedir para votar em trânsito, mas em Araraquara, Matão, não temos 100 mil eleitores, então a gente não recebe esse eleitor votando em trânsito. Mas a gente faz o requerimento. Ele pode ir até o cartório, fazer o requerimento, e aí a gente vai dar as opções de cidade. Quais são as cidades que recebem eleitores para votar em trânsito. E uma vez feito esse requerimento, até amanhã, né, ele não é mais revertido. Então, se no dia da eleição, esse exemplo que a gente está dando, que esse eleitor é de São Paulo, ele estiver lá na cidade dele, onde é o título original dele, ele não vai poder votar, porque ele requereu para votar em Araraquara. E isso fica definitivo só para essa eleição, né? Uma vez feito, não desfaz. Então, ele vai votar em Araraquara, ou vai justificar aqui em Matão, ou se ele estiver em São Paulo, vai justificar em São Paulo. E ele também pode escolher fazer o voto em trânsito só para o primeiro turno, ou para o primeiro e para o segundo, ou só para o segundo. Tem essas opções também. Bem, só lembrando que ele não consegue fazer isso pela internet, ele vai ter que ir pessoalmente no cartório. Isso, pessoalmente no cartório com um documento de identidade e a gente faz ali na hora para ele. E também uma observação, Adalberto, é assim, se ele estiver pedindo para votar em trânsito no mesmo estado onde é o voto dele, como o exemplo que a gente deu, ele tem o título em São Paulo, ele vai pedir para votar em qualquer outra cidade dentro do estado de São Paulo, ele consegue votar para todos os candidatos. E se, por exemplo, nesse caso, ele tem o título em São Paulo e ele vai estar lá no Nordeste viajando, ele pode vir em Matão e requerer para votar lá no Nordeste, mas ele vai votar no dia da eleição só para presidente. Por quê? É importante também a gente falar sobre isso, porque o que a gente estava falando sobre olhar os candidatos, né? Na eleição passada de presidente, como a gente está muito... A eleição, tudo foi muito para a internet. Então, às vezes, vem vídeo de candidatos que são de outro estado. Os deputados, os senadores e governadores, eles são candidatos dentro do seu próprio estado.
Então, a gente teve muito eleitor aqui em Matão querendo votar num candidato que era deputado pelo Paraná, por exemplo. Ele não vai conseguir votar em Matão e no estado de São Paulo de um candidato que se candidatou a ser deputado pelo estado do Paraná. Deu para entender? Sim, claro, entendemos. Então, por isso que é importante o eleitor já olhar os candidatos, verificar se esse candidato ele é mesmo representando o seu estado, né? E levar lá anotadinho. Thalita, mais alguma informação importante? Esclarecemos todas as dúvidas que passaram para o nosso departamento de jornalismo. Alguma informação que você gostaria de passar para os nossos eleitores aqui de Matão e Dobrada? Não, acho que ficou claro mesmo essas as informações que a gente precisava passar. E só aquele alerta que eu faço sempre no finalzinho para o eleitor não acreditar em tudo que ele recebe pelas redes sociais. A gente está tendo hoje muita desinformação. Então, procura o cartório para se informar, procura as redes sociais do TRE, do TSE, Instagram, principalmente. Tá, só confirmando, nós vamos votar na urna, vai estar nessa posição. Primeiro em deputado federal, são 4 números. Segundo em deputado estadual, 5 números. Terceiro, senador com 3 números. Quarto, governador com 2 números. E finalizando, o presidente também com 2 números. Como a Thalita falou e a gente orienta, importante você levar uma colinha, porque são muitos números para guardar na cabeça, né, Thalita? É isso mesmo, Adalberto. Eu agradeço a oportunidade de poder falar na rádio e esclarecer os eleitores da melhor forma possível. É sempre um prazer falar com vocês.